O passe na direita pro Peck, vai pra linha de fundo, capricha Gabriel, bola tocada curtinha pro Nenê, na meia direita, levantou pra área, subiu o Raniel de cabeça, acertou! Gol! Do Vasco! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira que é dia de TBT e olha, mais uma vez o Vasco relembrando velhos momentos, vamos dizer assim, das temporadas 2020 e 2021, deixando o torcedor que tem cabelo em pé, mas eu vou trazer todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a partida de ontem, pelo menos com a classificação na Copa do Brasil. E olha, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante. Copie o link e joga para todo mundo que você conhece, dizendo: o Bom Dia Gigante já está no ar e sempre com muitas informações. E como eu disse, foi apertado, foi no sufoco, foi com uma má atuação, mas pelo menos o Vasco classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, na vitória de ontem contra a Ferroviária na Fonte Luminosa por 1-0 e garantiu também não só a vaga para a segunda fase, mas também um Pix de 1.300.000 em relação à CBF na premiação em relação a passar de fase na Copa do Brasil. E agora o Vasco vai a Juazeiro, na Bahia, encarar a Juazeirense, ainda sem data definida pela CBF, que deve sair amanhã, depois de um sorteio em relação à CBF, mas o jogo vai ser fora de casa contra a Juazeirense. E olha, no jogo de ontem, o Vasco venceu por 1-0, gol do atacante Raniel de cabeça, após cruzamento de Nenê pela direita, o Raniel subiu mais que a zaga da Ferroviária e colocou no fundo do barbante praticamente a única chance que o Vasco teve no jogo. Depois o time foi lá atrás, ficou ali segurando o resultado e garantiu a classificação de uma forma bem negativa. O time jogou muito mal e agora eu vou trazer nesse Bom Dia Gigante a minha pergunta ao técnico Zé Ricardo na coletiva de imprensa após o jogo e a resposta dele. Confere só. Zé, pelo terceiro jogo seguido do Vasco, o goleiro Thiago Rodrigues foi o melhor do time. Isso significa muita coisa. A equipe não chutou uma bola no gol no segundo tempo, muito espaço, pouca posse de bola, sem velocidade. Até quando o torcedor do Vasco vai poder ver um time, no mínimo, mais organizado e competitivo, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro? Eu queria que você falasse também de uma análise sobre os laterais do Vasco, o Everton e o Edmar. No futebol moderno, os laterais são fundamentais e no Vasco não estão rendendo muito. Zé, boa noite. Boa noite, Emerson. A gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais com a cabeça fria. Entendemos que era um jogo de Copa importante, a classificação para a gente. Sabíamos que seria um jogo bem difícil. A equipe da Ferroviária, assim como todas as equipes do interior de São Paulo, tem boas estruturas, tem boas equipes, são competitivas. A gente percebeu nessa primeira fase da Copa do Brasil o quanto é difícil classificar. O nosso objetivo era vir aqui classificar, destacar no contraponto do que você falou, na maneira como a gente conseguiu se defender. A gente sabia que eles iam usar bastante a bola aérea. Então, eu só tenho, discordando um pouquinho de você, eu só tenho que parabenizar o nosso grupo. Eu acho que, apesar de pode parecer um pouco mais repetitivo, mas é um grupo formando. A gente estreou 3 jogadores no passado, hoje estreamos mais um jogador. Não é fácil, aqui o futebol não acontece da noite para o dia. Nosso primeiro objetivo, que era a classificação entre os 4 no Carioca, foi alcançado e a gente agora parte com o segundo objetivo, que é avançar na Copa do Brasil. Sabemos que é difícil, nós queremos melhorar o rendimento do clube, do Vasco, nós queremos melhorar individualmente, mas eu vou te pedir desculpa, mas fazer comentários individuais eu prefiro fazer com o nosso grupo, até para a gente poder ver e analisar o vídeo e depois fazer uma análise um pouco mais abrangente do que foi o nosso jogo, coletivamente, também de jogadores individuais. Tanto o Everton quanto o Edmar são 2 jogadores que trabalham de muito. Estaria sendo injusto se eu fizesse algum comentário aqui que não condizisse com aquilo que aconteceu no jogo. E quem faz uma análise em relação a essa partida do Vasco, essa vitória por 1-0 contra a Ferroviária, é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou dessa vitória do Vasco? Olha, foi muito ruim. Conta pra gente, Jean. Bom dia. Salve, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Ufa!
e o Vasco passou de fase na Copa do Brasil. Inclusive, passou porque essa camisa que eu estou usando aqui é a do goleiro. Uma atuação, mais uma vez, absurda do Thiago Rodrigues. E quando o goleiro é o melhor da sua equipe, é porque tem muita coisa para arrumar. E na equipe do Vasco não está sendo diferente. Ontem, o técnico Zé Ricardo mudou a equipe, colocou aí o Zé Gabriel como se fosse um primeiro volante. Na saída de bola do Vasco, ele acabava ficando no meio dos zagueiros, tentando dar início às jogadas. E quando o Vasco estava sem a bola, defendia em 2 linhas de 4. Ele ficava aí lado a lado com o Matheus Barbosa, com o Juninho de um lado, o Peck do outro. E na frente, o Nenê e o Raniel. Enfim, o Vasco conseguiu fazer o seu gol através do Raniel. Um cruzamento excepcional do Nenê. Mais uma vez o Nenê tirou um coelho da cartola. E o Raniel muito bom no jogo aéreo. No mais, torcedor, muita coisa para arrumar. A equipe do Vasco é uma equipe muito espaçada, uma equipe que dá muito espaço para o adversário. Ontem mesmo a Ferroviária poderia trocar muitos passes ali na frente da área do Vasco. E se é uma equipe com mais qualidade, o Vasco teria uma grande dificuldade. Só para o torcedor ter uma ideia, os números finais do jogo, 22 finalizações para a Ferroviária e apenas 4 para o Vasco. É muito pouco. Estamos aí com a Série B batendo a porta. O Vasco precisa urgente contratar, porque senão, meus amigos, com esse nível de atuação e com esses jogadores, a gente já sabe o que vai acontecer. Abraço, galera! Autor do gol da vitória, o atacante Raniel chegou ao 6º gol na temporada pelo Vasco, jogador que tem 10 partidas e 6 gols esse ano, vivendo uma boa fase com a camisa do Vasco. E ele fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a classificação, como foi essa vitória do Vasco sobre a Ferroviária ontem à noite em Araraquara. Confere aí. Então, primeiramente agradecer a Deus, né? A gente sabe que Copa do Brasil são jogos difíceis, jogos de mata-mata. A equipe qualificaram também da Ferroviária. Mas o mais importante é que, cara, tem jogo que a gente vai ter que saber sofrer. Soubemos sofrer. A gente sabe que o Vasco a gente sempre tem que jogar, a gente tem que impor o jogo. Mas tem jogos que são difíceis, né? Mas o que importa é que a gente conseguiu classificar. Vamos ter um bom tempo aí para poder o Zé trabalhar com a gente, alguns ajustes que ele quiser. Mas, cara, o que prevaleceu foi a união do nosso grupo. Nosso grupo é unido pra caramba, é um correndo pelo outro. E isso que é o Vasco, cara. O Vasco a gente tem que sempre estar um pelo outro, junto, que a gente vai longe. Uma bola, um gol, né? Então, centroavante a gente, às vezes tem só uma bola no jogo, né? E graças a Deus eu pude acertar ali. O Nenê também acertou um belo cruzamento. Mas o mais importante é o conjunto, que a gente sabe essa classificação. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco chega hoje ao Rio e já inicia a preparação para o jogo de domingo, às 4 da tarde, no Engenhão, partida válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara, o clássico com o Flamengo. Inclusive, o torcedor do Vasco que quer ir assistir essa partida saiba de todos os detalhes em relação a ingressos no site oficial do Vasco, vasco.com.br. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulga hoje a arbitragem para essa 10ª rodada. Vai ser ao vivo com transmissão na TV Ferge no YouTube às 3 horas da tarde. E para fechar, Vasco e Fluminense chegaram a um acordo e o Fluminense não vai mais alugar São Januário para disputar a Libertadores desse ano. As duas partes chegaram a um consenso e agora o Fluminense vai disputar essa rodada, a próxima rodada da Libertadores da América, no Engenhão. Pelo menos a pressão do torcedor do Vasco foi válida em relação a essa situação que aconteceu em São Januário na última quarta-feira. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vou trazer novamente o técnico Zé Ricardo. Primeiro, ele fala sobre as últimas atuações do Vasco que estão deixando o torcedor bem preocupado em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, e ele fala se não fica claro que o Vasco precisa de reforços, inclusive se ele está ou não conversando com a diretoria em relação a isso. Todos nós estamos empenhados aqui para que esse ano não ocorra o final do ano passado, que a gente consiga buscar a subida para a Série A, né? Mas assim, mais uma vez, nós tivemos Grêmio sendo derrotado, tivemos Sport sendo derrotado, CRB sendo derrotado, outras equipes que vão disputar com a gente, Novo Horizontino. Então, assim, eu acho que a gente não pode se precipitar. Nós sabemos que o Vasco tem um caminho ainda longo para prosseguir. Essas discussões elas são feitas internamente, entre o Brasil, o presidente, o Osório, enfim, toda a comissão técnica, para que a gente traça esse caminho da maneira mais plausível possível, né? Eu preciso saltar o empenho de nossos atletas, eu vou enaltecer quem está no clube, que chegou na condição que chegou, mesmo antes de ser anunciado esse empréstimo, que a gente possivelmente está recebendo nos próximos dias, e falar de outros reforços, falar de reforços nesse momento, eu estaria menosprezando o grupo que a gente formou até agora. Então, com paciência, com calma, com sabedoria, o Vasco vai seguir o seu planejamento. E aí, nesse momento, é entender que, como o clube o elenco está em construção, as oscilações elas vão ocorrer. Lógico que a gente não está satisfeito com tudo, pelo contrário, mas pelo menos a classificação para o Campeonato e essa primeira fase que a gente sabia que ia ser muito difícil aqui em Araraquara, pode dar um pouquinho mais de confiança para os nossos atletas. Volto a repetir, é um grupo muito jovem, apesar de ter alguns atletas experientes dentre eles, mas é um grupo eminentemente jovem, com muitos atletas formados na base, que tem uma pressão de jogar numa equipe grande, uma pressão que eles trouxeram do ano passado, que a gente tenta diminuir essa pressão trabalho pós-trabalho, dia após dia, jogo após jogo. E é dessa forma, com equilíbrio e sabedoria, que a gente vai tentar dar o próximo passo. E agora Zé Ricardo finaliza mandando um recado para o torcedor do Vasco, que, como eu disse, está bem preocupado, principalmente com o jogo de domingo contra o Flamengo, além da temporada 2022, já que o Vasco precisa retornar à Série A no ano que vem. O torcedor tem sido maravilhoso, tanto nos Jogos de São Januário quanto fora. Isso a gente não pode falar nada. Eu queria passar para eles que a gente está trabalhando com verdadeira paixão aqui no clube, né? Nós sabemos, desde o início que chamaram a gente, tanto os profissionais da comissão técnica, foi deixado bem claro de todas as dificuldades que o clube vinha ultrapassando e queria ultrapassar, né? Então a gente está tentando fazer um alicerce bem grande, para que a gente possa dar passos mais firmes na frente, né? Nada aqui vai ser feito com loucura ou sem planejamento. Acho que eu como chefe da comissão técnica, devo isso ao clube e a diretoria também. Eu posso dizer ao torcedor que aqui o trabalho é quase que 24 horas, né? Se isso fosse possível, sempre pensando no Vasco, e a gente trabalha com a verdadeira paixão. Eu fazia tempo que eu não via um grupo de trabalho, um ambiente tão favorável para que as coisas dessem certo, e esse é o pilar do nosso trabalho, é o pilar do meu trabalho, um ambiente bom para que o dia a dia aconteça. Lógico, os resultados nem sempre virão, as boas atuações nem sempre virão, é um desejo de todo, e a gente não vai deixar de trabalhar em busca disso. Então, só queria agradecer o apoio que o torcedor vascaíno tem dado para a gente. Eu entendo a aflição, mas o voto de confiança dos torcedores com o atleta e com nós todos tem sido muito grande, e o nosso compromisso é sempre evoluir, melhorar. Tenho certeza que o apoio da direção, do presidente, da comissão de futebol, do comitê de futebol, e principalmente desses atletas que estão, a gente vai conseguir nossos objetivos.
É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, depois de uma classificação suada, sofrida, apertada contra a Ferroviária. Vitória por 1-0, o Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil, garante a premiação de 1.300.000, mas olha, o Vasco precisa abrir o olho, sinal de alerta ligado, até porque as últimas atuações não convenceram e o torcedor do Vasco fica cada dia mais preocupado em relação à temporada 2022. O Vasco precisa de contratações urgentes para chegar, jogar, até porque o time precisa voltar à Série A do ano que vem. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. O que você achou da partida de ontem? Comenta aqui embaixo o que você achou sobre a atuação do Vasco, também a questão da escalação e substituições do técnico Zé Ricardo, as próprias respostas que eu trouxe aqui nesse Bom Dia Gigante. É muito bom saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente sempre trocar uma ideia e, claro, lembrar que a gente tem sempre muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje não vai ter o Boletim AV, mas tem o nosso AV News. Aniversário hoje do Flávio Dias, inclusive a gente fez uma festa muito bacana ontem no nosso pós-jogo e agora hoje é aniversário dele, ganha aquela folguinha hoje e amanhã, vai descansar com a família. Parabéns, Flávio Dias, mas hoje quem toca o AV News sou eu e nossa Jéssica Dias. Então, hoje 9 horas da noite, AV News, eu e Jéssica Dias aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, ótima quinta-feira, a gente segue amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, galera, fui!